Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 27 de abril, estamos na quarta-feira da segunda semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 26. Naqueles dias, levantaram-se os sumos sacerdotes e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então, o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Meu irmão, minha irmã, pela segunda vez os apóstolos são presos pelos saduceus no templo. Na primeira vez, as mais altas autoridades do templo e do povo tinham imposto a proibição de pregar a ressurreição de Cristo. Os apóstolos, então, são réus reincidentes e por isso são conduzidos de novo para a prisão, para depois serem formalmente acusados. Era de se esperar. Pedro tinha já dito que, quando há contradição, deve-se obedecer antes a Deus do que aos homens. Os apóstolos são colocados na prisão. O sinédrio se reúne no dia seguinte e as autoridades máximas se reúnem para acusar formalmente os apóstolos. Quando mandam trazer os prisioneiros, os soldados voltam dizendo que encontraram a prisão em ordem e os guardas a seus postos, mas que não tinha encontrado os apóstolos. São dadas ordens, acontecem outras idas e vindas, até que os guardas do templo encontram os apóstolos exatamente onde as autoridades não queriam que eles estivessem. A lição disso tudo é de que, quando Deus quer que algo aconteça, toda a oposição humana acaba sendo inútil e até ridícula. Uma vez que Deus queria que os apóstolos continuassem a testemunhar a ressurreição e ensinar o povo, toda resistência à vontade de Deus, em vez de ser um obstáculo, acabava mesmo a contragosto, servindo para dar ainda mais publicidade ao Evangelho de Jesus.